Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra da Salvação. E hoje é dia 22 de março de 2020 e o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 9, versículo do 1 ao 41. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez uma lama com saliva e colocou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não, é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez o cego: e tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Jesus soube e expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhes: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo? É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje, como eu falei, é do versículo 1 e 41, mas a liturgia nos traz essa forma mais breve, de que todos esses 40 versículos, e essa forma mais breve é a leitura que eu acabei de fazer. E é a leitura do que Jesus vai curar um cego de nascença, o cego de Siloé, pois que Jesus, vendo aquele homem cego de nascença, na leitura mais longa, vai mostrar que os discípulos perguntaram a Jesus se aquele cego de nascença, quem foi que pecou? Foi os seus pais ou foi o próprio o cego mesmo? E Jesus vai dizer que nem ele nem seus pais pecaram, mas que ele serve para que a graça de Deus, as obras de Deus se manifestem nele. Nós vemos aqui que os discípulos estão olhando para trás, antes desse homem nascer, dele ser cego, porque é pecado do pai dele, e também pecado dele depois que ele nasceu. Mas Jesus vai mostrar que a cegueira dele vai servir para manifestar a graça de Deus. E aí Jesus vai fazer a cura desse homem, fazer a lama com sua saliva e vai passar nos olhos do cego e mandar ele ir até a piscina de Siloé. E aqui Jesus vai mostrar todo o seu amor para esse homem que era cego, vivia nas trevas e agora ele vê a luz do mundo, que é o próprio Cristo. E aqui as pessoas, quando vê esse homem sadio, esse homem curado, ficam em dúvida se é ele realmente aquele que pedia as esmolas ou era outras pessoas, Então, ele fala que é ele mesmo
aquele pedia esmola. Então levaram aos fariseus, e os fariseus, que era um dia de sábado que Jesus tinha feito a cura, quer saber como foi que esse homem foi curado. E esse homem fala que Jesus colocou a lama sobre seus olhos e mandou ele lavar, e ele foi curado. E esses fariseus, para não reconhecer a graça de Deus, para não reconhecer o amor e a misericórdia, porque Jesus tinha feito a cura no dia de sábado, disse que esse homem não vem de Deus porque não guardava o sábado, apenas um preceito que havia sido dado. Que Jesus, em outra passagem, vai dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, eles questionam que como um pecador pode fazer tais sinais. Mas eles vão dizer que há uma divergência porque se ele é pecador, como ele faz esses milagres, essas curas? E aí ele pergunta ainda ao cego, quem ele acha que é aquele que abriu os olhos do cego? Ele vai dizer que é um profeta. E aqui, na forma mais longa, vão chamar os pais do cego para comprovarem que ele era cego de nascença, mas os fariseus já haviam determinado que aqueles que reconhecessem os milagres de Jesus iriam ser expulsos da comunidade. Então eles pedem, os pais dele falam que aquele cego é de maior e ele pode responder por eles mesmos, porque eles tinham medo de ser expulsos da comunidade judaica pelos fariseus. E o homem cego vai novamente relatar tudo aquilo. E ele fala assim, se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. E aqui que continua o Evangelho, dizer que tu nasceste do pecado e quer nos ensinar, e expulsaram ele. E aqui verdadeiramente esse homem que havia estado cego durante toda a sua vida, encontrou a luz através de Cristo, ele encontrou a luz humana, mas aqui ele vai encontrar a luz divina do Cristo, porque ele irá fazer a profissão de fé, ele irá reconhecer o verdadeiro Salvador. Jesus vai perguntar, acredita nos filhos do homem? E esse homem vai dizer, quem é Senhor para que eu creia nele? E ele fala, tu estás o vendo. Então, é aquele que está falando contigo. E ele diz, eu creio, Senhor. E se prostrou diante de Jesus. Jesus ainda vai dizer para aqueles fariseus que ele veio não para exercer um julgamento, mas ele veio para exercer um julgamento, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Porque os fariseus viam toda a graça de Deus, viam toda a manifestação em Jesus, Jesus fazendo os milagres, o prodígio, mas eles estavam cegos pelo poder. Porque se a graça de Jesus se manifestasse a cada dia mais, eles perderiam o poder. Lembra-se da parábola que Jesus contou do vinhateiro, que eles mataram o filho do herdeiro para tomar posse da herança? Assim fizeram os fariseus, tomaram posse da herança de Deus e aí se tornaram cegos para a graça de Deus, fecharam seu coração para o Messias, para o enviado dos filhos de Deus. Eles conheciam toda a história do Velho Testamento, eles sabiam que o Messias viria, mas Jesus não é o Messias que ele esperava, porque Jesus faz tudo aquilo contra o que eles ensinavam, esses preceitos, fardos pesados que eles colocavam no ombro dos seus irmãos, mas eles mesmos não punham a mão. Que nós também deixemos a nossa cegueira espiritual e nesses momentos tão difíceis que nós possamos nos abrir para a graça de Deus. A nossa vida é tomada muito rápido e muitas vezes caminhando nessa vida cegos para as coisas de Deus e olhando simplesmente
para dentro do nosso eu, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da vaidade, pelas coisas que o mundo prega, pelas trevas do pecado. E precisamos ser curados. E somente o Cristo pode nos mostrar a luz verdadeira, a luz de Deus, que nos leva à eternidade, à salvação e a vida no reino que Ele preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.